SP Forró, SP Forró, SP Forró, SP SP Forró, SP. forró. Olha, estamos chegando à 21ª edição do podcast SP Forró. E para minha felicidade muito grande hoje aqui, porque eu estou aqui com a discípula de Dominguinhos. É ela, filha de Dominguinhos, Live Moraes, com seu nome Live Mendonça de Moraes, está aqui comigo hoje. Inclusive, daqui a pouquinho vai fazer um grande show, o primeiro show no Camarote Fielzone, na Arena Corinthians. Tudo bem, Live? Tudo bom, feliz de estar aqui, Zé, com você. Maravilha. Primeiro, Live, eu gostaria de saber como tudo começou, né? O início da sua carreira aí. Eu sei que já nasceu na estrada, né? Já nasceu fazendo show, mas eu queria saber como tudo começou. Queria que você falasse um pouquinho do início, né? Dos pais, como que era tudo isso pra gente. Então, eu comecei viajando muito com meu pai, né, de carro. Acho que a partir dos meus 5 anos, eu já viajava de carro com ele para todos os lugares, para acompanhar os shows e ficar um pouco, né? Porque como ele viajava muito, aí 5 anos minha mãe me deu essa carta de alforria para eu poder viajar com ele. E aí, eu só comecei a cantar mesmo com 18 anos. Eu comecei a fazer faculdade de psicologia. Juntamente com a faculdade de psicologia, eu fazia uma escola chamada Voice, em São Paulo, que é uma escola de música. E fazia essas duas faculdades. Acabei trancando a faculdade de psicologia e comecei só a me dedicar à música. E nisso, meu pai falou: olha, minha filha, eu vou te chamar pro show, hein? Agora você é tímida, eu quero ver se você vai mesmo, porque eu não quero chamar e você não ir. Aí eu me preparei muito para poder aparecer a primeira vez, assim, porque eu tinha muita vergonha, era muito tímida. E aí minha estreia, assim mesmo, como cantora, fazendo participação, foi no São João de Campina Grande, naquela multidão, mas eu comecei fazendo backing vocal para ele. Eu ia nos shows, ficava só fazendo backing, mas não participava. E aí depois comecei a participar e viajava o Brasil inteiro com ele. Agora essas turnês de São João fiz todas. Mas você nasceu em São Paulo, é isso? Nasci em São Paulo, na Avenida Paulista, lá no Santa Catarina. Nossa, que legal. E seu pai morou uma temporada muito grande aqui em São Paulo, né? Ele é de Garanhuns, né? Isso. Morou no Rio, né? Uma época, Agora, ele morou muito tempo em São Paulo. Até o fim, assim, até desde sempre, assim, ele ficou em São Paulo. Ele tinha uma casa em São Paulo, tinha outra em Fortaleza, mas a casa dele mesmo era em São Paulo. Maravilha. São Paulo acolheu ele de uma maneira linda, né? Muito, muito. Colheu muito. Comunidade aí. Nordestina é grande aqui. Muito forte. E você chegou a acompanhar ele também, algum momento com o Luiz Gonzaga, alguma coisa assim? Ou... Não, eu lembro de Luiz Gonzaga. A gente tinha uma casa na Vila Mariana, que foi a casa onde meu pai... onde eu nasci, praticamente, né? A gente morou durante muito tempo nessa casa. E aí Luiz Gonzaga ia lá. Iam vários artistas, né? A casa ficava recheada de artista. E eu lembro da voz de Luiz Gonzaga muito forte na minha mente, assim. Porque eu era pequenininha. Depois disso, Luiz Gonzaga estava mais adoentado e ficava mais por Recife mesmo. Não vinha tanto para São Paulo. E aí eu lembro muito da voz dele. Aquela voz imponente, aquela voz grave, ele falando dentro de casa. E assim, o jeito que meu pai falava com ele, o jeito que ele falava com meu pai, era uma relação linda, né? Linda demais. E aí você começou a acompanhar, cantar a partir dos 18 anos. Mas antes disso, assim, você estudava, fez os estudos, chegou até a faculdade? Comecei a fazer a faculdade de psicologia e comecei a fazer essa escola Voice de música também.
E aí fazia as duas, né? Passei 2 anos praticamente desse jeito, fazendo essas duas faculdades. Mas aí depois eu tranquei psicologia para só me dedicar à música. E comecei já indo gravar meu primeiro álbum. Eu não cheguei a fazer barzinho, nem cheguei a cantar em nenhum lugar. Eu já saí dos estudos direto para gravar um álbum. Sim, mas antes de entrar nessa parte do álbum, sobre a família, assim, queria que você falasse um pouco também da mãe, Sim. se teve irmãos, ou agora atualmente como casada. Então, minha mãe fazia muitas festas na casa dela. Então, Como que era o nome? minha mãe Guadalupe, que é cantora também. Minha mãe é cantora. E aí, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 5 anos, mais ou menos, mas eles eram muito amigos, né? Então, ele estava sempre na casa dela e eu morava com ela. E ele, depois disso, ele voltou para morar nessa casa, que a gente morava antes dessa casa da Vila Mariana, que vivia cheia de gente. E aí minha mãe começou a fazer umas feijoadas no sábado. Então ia Jair Rodrigues, né? Ia todo mundo para lá, vários jornalistas. Todo mundo, era uma festa. Ficavam até de manhã tocando violão, cantando. Meu pai ia para lá também, era um sarau. Até a Dora, que é sanfoneira, que é uma amiga querida, que levou Luiz Gonzaga para casa dela. Ela é baiana e mora aqui em São Paulo já há muitos anos. Ela também ia nessas festas, tocava sanfona, violão, tocava tudo. E aí, eu assim, só ficava observando, né? Nunca cheguei a cantar, nada disso. Mas aí depois depois de muito tempo, né, assim, fui morar em Recife, porque eu sempre morei em São Paulo, mas sempre ia para Recife por conta dos meus avós maternos. Porque todo mundo é de Pernambuco, então eu ia para o interior, ia para Fazenda Nova, onde tem a Nova Jerusalém, né? Ficava andando. Minha mãe nasceu em Timbaúba, minha avó também, e meu pai Garanhuns. Então eu sempre ia para esses lugares assim para conhecer, para ficar um pouco. Mas eu realmente assim comecei a morar em Recife, me casei em Recife, né? Eu tô já casada há 14 anos com Quebinha, que é músico também, é saxofonista da Spock Frevo. E a gente tem um filho, né, Luca. Luca tá com 17 anos. Nossa, 17 já? Passa Era um rápido, pitoquinho. Tem uma foto dele na internet tocando pandeiro com meu pai, lá no Dona Lindu, em Recife. Mas ele tá com 17 anos, olha isso. Segundo ano, tá indo pro 3º ano agora. Do ensino médio. E aí a gente mora em Recife, mas eu tô sempre nessa ponte aérea. Minha vida sempre foi assim, Zé. Eu sempre tava em São Paulo. E não tem medo de avião? Não, assim, feito meu pai não, né? Pelo amor de Deus. Meu pai andou 20 anos de avião, Zé. Antes desse medo absurdo dele, ele ainda chegou a andar. Eu pensei que ele nunca tinha andado de avião. Não, andou. Eu andei já com ele de avião. Meu pai andou, acho que até os meus 4 anos, porque ele fez uma turnê na Itália com Toquinho. Foi ele e minha mãe. Eu tinha 4 anos, eu fiquei com a minha avó, lá em Recife, estudando numa escolinha lá em Recife, enquanto eles viajaram. Eles passaram, acho que 2 meses na Itália. E aí... Foi daí que veio o medo. Então, ele já vinha com medo. Já viajava com aquele medo. Mas aí teve uma última viagem que ele fez, eu não subo de jeito nenhum. E não tinha quem fizesse, não. Não adiantava que ele não... E eu estava num trabalho arretado, né? Para ele conseguir pegar um avião, para conseguir ir para outros lugares. Ele falou, a gente vai de navio. Vamos organizar um navio? Só que aí não deu. Mas a ideia dele era ir de navio. Ou de carro, né? Não, de carro ele foi até Buenos Aires de carro. Conheceu o Yamandu Costa, inclusive lá, em Buenos Aires. Estava tendo um festival e aí ele foi. Até se pudesse ir o mundo inteiro de carro, ele ia. Sim. Isso aí, com certeza. E aí, voltando aqui então agora para o seu primeiro álbum, como que foi essa... Você não tocou em barzinho, você já foi para gravar? Nunca, porque na verdade minha mãe pegou um caderninho de poesia meu. Eu fazia muito poesia quando eu era pequena, né? E aí ela pegou um caderninho meu, falou, menina, olha só as coisas que ela faz. E meu pai acabou musicando
uma das poesias, chama Vários Caminhos, está nas plataformas digitais, quem puder ouça, tá cantando Minha Mãe e Meu Pai, né? E aí, nesse caminho, ela começou a me escutar, viu que eu era afinadinha, não sei o que, saiu tentando fazer isso tudo, mas eu muito, muito tímida, né? E aí, vamos gravar um disco. Meu Deus do céu, eu nunca cantei em lugar nenhum, já fui pro estúdio. E aí eles saíram escolhendo as músicas, assim. Vamos fazer um disco eclético, né? Assim, vamos apresentar ela como cantora. E aí tem samba, né? Tem participação de Chico Buarque nesse primeiro álbum também. Tem participação da minha mãe e do meu pai. Aí foi um álbum elaborado assim, mais para apresentação. Então você vai ver que tem algumas músicas mais que eu tô cantando numa região mais grave, outras são mais agudas. Aí isso tudo foi de propósito E mesmo. composições autorais? Não. Não. Não, tem música do meu pai, tem música de Fátima Guedes, música de Fábio Júnior, música de Chico Buarque, de vários compositores da música brasileira. Maravilha. E esse foi o primeiro, teve outros? Como que tá esse Teve. processo? Esse outro foi bem elaborado, né? Demorou bastante tempo. E o segundo álbum, a gente fez à la Dominguinhos mesmo, porque foi todo gravado ao vivo, né? Meu pai, a gente escolheu as músicas praticamente no estúdio. Fizemos uma seleção, mas a gente chegou no estúdio, meu pai foi vendo o tom que eu cantava a música e saiu gravando ao vivo, com baixo, bateria e ele, né? E aí depois o Sandro Reich saiu preenchendo, que foi o produtor do primeiro disco, do segundo também, saiu preenchendo com bandolim, com algumas coisas de percussão, com alguns arranjos. Tem uma música que foi arranjada, que é a música de Caetano, Ciúme, que eu cantei com a minha mãe nesse segundo álbum. E essa música foi a única que teve um arranjo mesmo. Mas as outras todas foram gravadas ao vivo e até gravei uma música dele, de Anastácia, que eu acho... Eu não sei nem se meu pai chegou a gravar essa música. Acho que ela foi gravada uma vez, não sei se... Acho que a Anastácia gravou. São duas marcha-rancho, né? Que ele fez em marcha-rancho, o ritmo. E foi tudo na hora. Ah, você canta essa aqui, a gente emenda nessa. Um trabalho, assim, incrível para mim, porque foi tudo gravado ao vivo, como era antigamente, né? E depois foram colocando os outros instrumentos, assim. Aí foi bem gostoso. Meu pai, daquele jeito dele. Você não vai enjoar, não, de ouvir só a minha sanfona aqui, minha filha? Quer chamar outra pessoa? Eu falei, pai, tem como enjoar você tocando sanfona? Não existe. Aí a gente fez esse trabalho e depois eu fiz alguns trabalhos pontuais. Gravei lá em Vila Velha, em Itamaracá, né, em Pernambuco. A gente gravou um EP lá de algumas coisas dos shows que a gente faz, de Eu Só Quero um Xodó, de Sete Meninas, Isso Aqui Tá Bom Demais, Gostoso Demais, né, Olha Pro Céu. E a gente fez uma coisa bem junina, com fogueira, todo mundo dançando, né, com quadrilha, uma coisa assim gostosa, e alguns trabalhos pontuais de participações que eu fiz. E também agora lancei uma nova música que está nas plataformas também, que é Mais Que Um Amigo, que é de Zezum, que é um compositor que fez Te Faça um Cafuné, Onde Está Você, que tocava com meu pai, Triângulo também, a Gogô. E era um compositor maravilhoso, né? E acabou sendo essa música, Mais Que Um Amigo, foi uma música, a primeira faixa de um disco do meu pai que eu estou na contracapa, na foto. Meu pai me chamou para tirar essa foto com ele e tá lá. E foi bem especial, assim, a gente fez tem a participação de Ítalo Costa tocando sanfona, que é Binha que fez os arranjos, né? Que é meu marido, que é saxofonista, que é da Spock Frevo Orquestra até. Aí foi bem bonito, assim. Aí eu gravei um frevo também que é da minha mãe e do meu tio, Nondas, que já faleceu também, era médico, poeta, professor, doutor. E aí essa música a gente gravou, foi arranjo de Spock, chama Corpos Suados. Também fizemos um clipe lindo, bem bonito.
Depois vão lá no YouTube, que é bonito demais. E nas plataformas, né? Digitais, no Instagram. Além de música, você tem vários clipes já gravados, né? Muitos, muitos. Vários clipes de diversas músicas e gêneros também, né? Sim. Tem alguns que você gostaria de destacar? Eu acho que eu gosto bastante desse novo clipe que a gente fez, porque eu acho que é diferente de tudo que a gente vinha fazendo. Tem um dançarino maravilhoso, Vanderlei, que é um artista lá de Pernambuco, né? Dança frevo, dança tudo, mas ele tem um olhar muito poético para dança como um todo, para arte. Ele é fotógrafo também. Ele é assim, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. E ele fez alguns takes de dança comigo. O Ítalo também está no... Coreografia, algumas coisas Isso, a gente assim. fez uma coreografia no clipe. Mas o clipe do frevo também é muito bonito, né? A gente gravou lá nas ruas do Recife Antigo, gravou ali pelo Marco Zero, gravou em vários lugares ali importantes do Recife. E é uma homenagem que eu faço pro Recife, pro Carnaval do Recife também. Recife é uma energia. Eu tive agora 3 anos, eu vou para Caruaru. Sim. E eu sempre passo em Recife, né? Ali eu acho que é o centro antigo ali Não o é? centro antigo é algo assim, a energia que é algo inexplicável, né? E também Olinda também, eu acho que Olinda é, nossa, Então, e a sensacional. energia de Olinda é completamente diferente da de Recife, não é? Diferente. E lugares assim lindos para você gravar. Porque você simplesmente vê uma câmera e você na rua, assim, andando, é um cenário, parece cenográfico, assim, né? Tem tanta coisa É linda. cinematográfico, né? Ali, aquelas ladeiras, aqueles... É muito bonito. a cultura popular é muito forte, né? Muito. Inclusive, tem muitos gêneros da cultura popular de Recife, do Ceará, que o pessoal de São Paulo não conhece ainda, né? Conhece pouco, né? Eu digo isso porque eu morei uma temporada lá no Ceará, quase 10 anos. Reisados, a galera daqui quase não conhece. O maracatu do Ceará, a galera daqui não diferente. conhece. Conhece do Pernambuco, lá, baque solto, baque virado, porque Chico Sainz fez popularizou, deu né? um boom nessa questão do maracatu lá de Pernambuco, Sim. né? Mas, assim, inclusive estava vendo até a gravação de um podcast recente, né? E do Mano Brown, né? Tava com o Alceu, ele tava falando, daí o Alceu falou lá: você conhece as bandas de pífano? O Mano Brown, não sei não, como que é? Faz o ritmo dele, ele fez o ritmo pro Alceu lá, o Alceu fez o ritmo pro Mano Brown, pô, é bom, muito bom. Então são essas questões, né, que existem esses ritmos que têm uma força muito grande, inclusive nessa época aqui, né? Sim. Que se inicia a abertura de portas no dia 1º de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, que tem esses reisados, essa questão da cultura popular que é muito forte, tanto no Nordeste inteiro, né? Em alguns pontos também do interior de São Paulo. Mas, enfim... Eu acho que tudo isso a gente cresce muito na nossa música, né? A gente ouvindo, a gente aprendendo, a gente cantando, se inserindo mesmo na nossa cultura, né? Porque é nosso. Sim. E você agora recente está completando 25 anos de carreira. Está vindo alguma novidade? Alguns projetos? Como que estão essas questões? Com certeza. Conta tudo pra gente. Estamos vendo músicas novas já, de gravação. Já estamos nessa caminhada de escolhas de repertório, mas já tem algumas coisas gravadas já, né, para gravação de EP e em um álbum, né, também. Faz muito tempo que eu não gravo, né, não vou para estúdio para gravar um álbum meu. E aí eu fico feliz demais porque a gente está nesse processo, né? Sim. Já chamei, Zé Américo já fez arranjo em 2 músicas, então bem legal. Aí eu tô nesse trabalho de ver as músicas, porque eu acho que cada momento é um momento diferente na vida do artista, né?
E eu gosto muito da cultura popular, né? Eu gosto muito de forró, gosto muito de frevo, gosto muito de maracatu, de shot, baião, arrastapé, caboclinho, coco. Outro ritmo que... O coco até que chegou bastante aqui no sul, mas o caboclinho, né? Nossa, eu adoro. Algo assim tão envolvente, né? Então, ninguém fica parado, né? Você vê marrom brasileiro, tem vários caboclinhos, assim, maravilhosos, né? Que são sucessos. Então, eu acho que a gente explorar essa nossa cultura e aprender mais. Eu acho que a gente aprende muito como artista. Eu me divirto fazendo, a gente cresce muito, acho que como cantora também. Até mesmo para depois a gente voltar e cantar o forró. Sim. É bom, porque as respirações são diferentes, o modo de você impostar a voz é diferente. Tudo muda, né? A mesma coisa de você vai cantar uma bossa nova. Aí a voz já é de uma outra maneira. Cada coisa que você vai fazer é uma surpresa e um aprendizado, né? E o pessoal quer separar essas músicas da música popular brasileira, mas não adianta, é música popular brasileira. Olha, inclusive eu vou aproveitar que estamos aqui nesse podcast, que é o 21ª edição do podcast SP Forró, aproveitar para te convidar aí para fazer uma participação no meu clipe com a música que eu fiz para a Copa do Mundo, que se chama Brasil Hexacampeão, ou Brasil País do Futebol, ou Bola no Pé e Batuque na Mão. É uma música que eu venho trabalhando desde 2010, eu fiz essa música, a primeira edição na Copa do Mundo 2010, depois fiz 2014, 2018, 2022 e agora estou chegando em 2026, então já tem a participação aí já confirmada de Caju e Castanha. Eita, que maravilha. Do Ventania. Agora eu queria aproveitar e convidar você para... Claro, na hora. Um feat aí comigo aí também nessa música aí da Copa. E quero te sugerir também uma outra questão também. Porque as pessoas falam muito em DVD, né? Gravar o DVD. Mas eu acho que hoje em dia, como estão as plataformas, como que estão a dinâmica, eu diria um audiovisual. Sim. Gravar um audiovisual, hoje você aí, eu acho que para celebrar esses 25 anos de carreira com audiovisual. Eu sei que você tem contato aí com os principais nomes da música popular brasileira e eu acho que não teria dificuldade nenhuma para ter participações aí super, hiper, megas especiais, né? Estudar direitinho um local para ser feito isso. Sim, o pessoal é tão carinhoso comigo. Sim. Todos os artistas, músicos, com certeza. Aí fica uma dica aí, ó. Então, eu quero muito fazer esse trabalho e fazer essa celebração mesmo, né? Sim. São 25 anos, você sabe que são passinhos assim que a gente dá e que a gente fica tão feliz nessa celebração, né? De ter passado tudo que passou, os processos, né? Sim. Que são importantes para chegar até aqui. Imagino também que seu pai deve ter algumas músicas inéditas. Tem muitas. Eu imagino que... Tem muitas. Outras novidades são essas também, porque tem muita novidade dele ainda. O legado dele só faz crescer, né? É uma missão que eu tenho aqui mesmo em vida, é fazer com que o nome dele se propague, a imagem dele, que as pessoas que estão nascendo saibam quem é Dominguinhos, né? Quem são seus parceiros, saiba sobre Luiz Gonzaga. Eu acho muito importante isso. As nossas crianças conhecerem tudo isso e cria uma memória afetiva tão linda. A gente teve o musical do meu pai, a quantidade de gente indo com os avós, com os pais e lembrando de tanta coisa linda. Então, acho que a gente tem que perpetuar isso, e isso é uma missão para mim. Ele deixou aqui muita coisa inédita, muita coisa. Inclusive, hoje, esse projeto que nasceu aí, que chama Dominguinho, né? Eu não sei se é alguma questão que é do Mestrinho, JP com João Gomes. Eu não sei se deve ser alguma homenagem a Dominguinhos ou alguma coisa... Eu não sei. Não, eles cantam músicas, acho que do JP, né? Ele compôs várias músicas, mas tem também, acho que eles gravaram agora Eu Só Quero um Xodó, também, né? Tá nas plataformas digitais. Que legal. Mas o nome do projeto é Dominguinho, né? É. Alguma coisa tem nisso aí, não sei, mas enfim.
Mas sabe o que eu quero falar, Zé? Para todo mundo me seguir nas plataformas digitais, ir lá no meu YouTube, Liv Moraes. Gente, Liv, assim, L-I-V. Moraes, só 3 letras mesmo, Moraes. E no Instagram, Liv Moraes Oficial. Tem o Facebook também. Vocês descobrem tudo que está acontecendo lá. Fala com a gente, tem um pouquinho da minha história. No YouTube tem bastante vídeo, inclusive com meu pai. Tem muita coisa da minha história. Todos esses meus trabalhos que eu acabei de falar aqui também estão lá. Clipes lindos feitos por Nel, que é um companheiro querido, que é cantor, compositor e também grava todos os clipes, tira todas as minhas fotos também. Então, a gente tem um trabalho bem bonito, as plataformas, é só ir lá falar com a gente, faça essa comunicação, cuida de tudo pra gente, tá bom? Maravilha. Eu queria lhe dar outra sugestão também, porque eu fico só fervilhando, a cabeça fica fervilhando. O homem das ideias. Aproveitar que a assessora de imprensa está aqui. Tá aqui, né? a Ana, maravilhosa, da Faces Comunicação, que eu acabei de falar. Você já gravou algum vinil? Não. Então, nós estamos na época do vinil, sabia disso? Imagina aí, Liv Moraes canta Dominguinhos no vinil. Que Olha lindo aí. que seria. Projeto lindo, né? Que bom, né? Voltando um som tão diferente, né? Assim, porque é completamente diferente. Você, inclusive hoje quando você vai ouvir a música, tem a música mixada para plataforma, a música mixada para tal coisa, né? E o vinil tem um som diferente. Totalmente tem aquele diferente. chiadinho diferente. Um chiadinho gostoso. E hoje você vai nos bailes aí, o pessoal tudo tocando vinil, né? Uma coisa de... Nossa, você tem ideia quantos vinil teve aí de Dominguinhos? Nossa, eu acho, não sei se uns 30, 40, eu não sei direito. Tem um moço aqui em São Paulo até, que ele tem todos esses vinis do meu pai, porque ele ia... Você lembra o nome dele, não? Eu não lembro o nome dele. Eu vou lembrar depois para falar. Ele tem vários vinis desses autografados, porque ele ia nos shows do meu pai e cada vez ele pegava meu pai, e meu pai assinava uns 10 vinis, assim, pra ele, sabe? Aí ele tem tudo. Eu achei lá em Recife também, num sebo. Teve um outro amigo meu que achou num sebo em Caruaru e vai trazer pra mim também alguns vinis, inclusive o vinil que eu tô na contracapa também. Você não tem? Não tenho. Olha aí, então já fica a dica aí. Você que tem um vinil aí de Dominguinhos... já traz o presente pra Lívia aqui, que ela quer. Eu quero. É porque não é fácil de encontrar, assim, não é fácil. E as coisas vão, muitas mudanças, né? Aí meu pai depois saiu da Vila Mariana, ele foi para o outro apartamento em São Paulo, né? E lá ele ficou até... Mas ele acabou não se apegando tanto a essas coisas, dele ter os vinis dele, dessas coisas, né? Ele tinha mais as fitas que ele gravava, né? Olha, eu tô mandando essa fitinha aqui, com essas musiquinhas. Eu vou te contar uma história bem legal. No nascimento do meu nome, Zé da Lua, em 2003, eu saí daqui de São Paulo, né, forrozeiro daqui de São Paulo. Eu tive a oportunidade de escolher um estado para ir ministrar minhas palestras. Aí eu tinha a oportunidade de ir eu estava em dúvida, ir para Itaúnas, Espírito Santo, ou ir para o Ceará. Aí eu escolhi o Ceará. Aí fui para o Ceará, para Fortaleza, ministrei as palestras lá nas paróquias, nos centros culturais, ensinando uma forma de renda para a população. E aí ia lá muito no Cucucaia, conheci um amigo lá no Cucucaia em Fortaleza. Aí ele falou assim: olha, eu vou fazer uma viagem lá para Asa Branca, lá na fazenda Asa Branca, onde nasceu Luiz Gonzaga, isso em 2003. Vamos embora? Eu falei: ixi, é meu sonho. Na hora. Na hora. E ele ia de carro, eu falei: vamos embora. Aí saímos de Fortaleza. Aí nessa ida lá, passamos em Juazeiro do Norte, na terra do Padre Cício. Aí o pessoal falou assim: dá uma voltinha no cajado dele aí e faz um pedido. Aí eu fui lá, dei uma voltinha. O pessoal normalmente pede riqueza. Eu falei: eu só quero ser um artista reconhecido, só isso, pedi pra ele. Aí dei uma voltinha no cajado, 3 voltinhas no cajado e segui pra Exu com ele.
Aí chegando lá em Exu, quem que eu encontrei lá? 2003? Meu Dominguinhos. pai. Aí eu tinha um CDzinho da banda minha primeira banda de 99, né? Que chamava Bagunçaria, que eu já tocava forró. Aí eu dei o CDzinho, ó, eu sou Domingos, eu também toco forrozinho, tá esse é meu CD e tal. Aí ele me atendeu super bem. 2003 isso aí. Aí voltei pra Fortaleza. Aí eu tinha um grupo lá chamado Saga Nordestina. Eu tava tocando num forró lá, chapeuzinho de couro assim, menino novo. As meninas, as moças, o Zé. Cara, a noite toda me chamando de Zé como forma de deboche. Ó o Zé, ó o Zé, ó o Zé. Aí esse negócio do Zé ficou na minha cabeça. Aí, como eu morava lá e fazia uma pesquisa nos mestres de cultura, peguei um CD do Mestre Lua para escutar com um amigo meu. Vou escutar esse CD. Aí descobri que o Mestre Lua era Luiz Gonzaga. Daí eu falei, então vai ficar Zé da Lua. Foi aí que nasceu o nome Zé da Lua na minha vida. Olha, legal. E eu tive esse encontro com o Dominguinhos lá na Fazenda Asa Branca lá. Eu nunca. Que lindo, Inesquecível esse. Era bem magrinho nessa época, um negócio. E aí, quando eu morava em Fortaleza, eu trabalhava de artista de rua, com pandeirinho na mão, vendendo meus CDs, meus DVDs. E aí sobrevivia disso, pagava meu aluguel lá desse jeito. Então, morei lá quase 10 anos lá. Nossa, Zé, bastante tempo, né? Fiz quase 50 documentários, 100 eventos culturais. Criei alguns movimentos lá, como é o SP Forró aqui. Lá eu criei o Marafo Reggae, que eu misturava o maracatu, o forró e o reggae. Então eu fiz algumas coisas bem legais também. Eu acho que hoje em Fortaleza eu sou mais conhecido que em São Paulo, pra você ter uma ideia. Ah, é? Então eu tive uma boa. Aí eu tinha uma banda lá de maracatu que nós era a sensação da cidade. A gente tocava de rosto pintado de preto. Uma banda de maracatu, a gente fazia o que o Chico Sainz fez com a Nação Zumbi, a gente fazia com o maracatu cearense lá. Então a gente estava em todas as emissoras, todas as televisões, rádio, tudo. Então depois que eu vim para São Paulo, aí faltou isso, não tinha mais nada. Aí foi aí que eu fui criando as mídias, criei a TV do bairro de São Miguel. Depois criei o Bloco do Baião. Você já veio para São Paulo, já veio morar aqui em São Miguel? Não, eu nasci em São Miguel. Sim. Eu sou de São Miguel. Mas quando você voltou, você veio para cá já eu direto? voltei para minha casa aqui, dos meus pais que moram aqui. Aí eu vim de lá, voltei para cá de novo. E aí foi aí que criei algumas coisas em São Paulo e hoje... Mas é interessante você não ser nordestino e ter isso tão vivo dentro de você também, né? Porque desde criança tinha um casal de nordestino na minha rua, né? Que ainda até hoje, né? A dona Zezé viva, o seu Jorginho em memória, eram um pernambucano e uma cearense, ou cearense e uma pernambucana. E aí todo sábado eles faziam aquele baile de vitrola. E eu era o único menino que ia lá nos bailes, era eu. Vivia no baile deles lá de vitrola, de forró. E aí comecei a gostar desde criança disso. Mas assim, vamos voltar aqui para Liv Moraes. Liv, é o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho da homenagem que o SP Forró fez pro Dominguinhos, 80 anos, lá no CTN. Como foi para vocês? Foi bonito demais. 4 finais de semana, né? Lá no CTN, homenageando meu pai. Muitos artistas passaram por lá. Foi bem emocionante para mim. Eu amei. Foi E muitos uma dos homenagem artistas linda. que acompanharam também, né? Exatamente. Dominguinhos. Muitos que acompanharam, muitos músicos, né? Que tocaram com ele também. Aí foi uma homenagem muito especial. Te agradeço, assim, muito. Foi muito bonito. Foi bacana. Estar ali, participar daqueles 80 anos. Muita história. Então é isso, gente. E agradecer também que eu fui homenageada agora no terceiro Prêmio SP Forró. Muito obrigada pela homenagem maravilhosa. Fiquei muito feliz. Foi uma premiação linda. Você sempre tão generoso e espalhando todo esse forró que você espalha, conhecendo todos esses músicos, esses grupos, esses trios, né? Que tem aí pelo Brasil afora, que tem aqui em São Paulo. Então, isso é bem importante para a cadeia do forró. Então, inclusive esse prêmio, na realidade ele já nasceu nacional, né? E hoje, por exemplo, veio pessoas do Nordeste, veio do Sul, Curitiba, veio de Minas Gerais,
veio do interior, veio do ABC, do litoral, e a gente tenta homenagear essas pessoas que fazem a diferença no forró pé de serra, de todas as linguagens, todos os eixos, né? Que são vários, não é só a música, né? Sim, Os festivais de forró, exatamente. os compositores, Os zabumbeiro, blogs, trianguleiro, músicos. quem Aham. divulga o forró, É. os músicos. Então, foi muito bacana. O encontro, né? Nós tivemos. Aquele dia foi um dia doido na cidade, que acabou a luz, acabou, não tinha ônibus, Foi. tava um trânsito danado, mas no final deu tudo Deu certo, né? tudo certo, foi lindo demais, a gente se divertiu muito. Então é isso. 21ª edição do podcast SP Forró está sendo aqui com ela, Livi Moraes, essa grande cantora que tem esse trabalho lindo. Quem ainda não conhece, procurem lá nas redes sociais, nas plataformas. E se você quiser deixar o contato aí para shows, alguma coisa assim. O contato para show é 81 DDD 99915 8153. Mas também vocês podem falar lá no Instagram, já tem um contato direto com a Ana também. Aí é só falar que vocês contratam Livi Moraes, hein? Para ir fazer o show aí com vocês. Sim, em especial vocês, produtores, festivais de forró aqui do Sudeste, que Live está sempre aqui em São Paulo, né? Então vocês que estão fazendo algo aí, pensa aí com carinho aí de levar essa grande artista que é discípula, né, de um dos maiores nomes da música popular brasileira, Dominguinhos, e com certeza a comunidade forrozeira agradece muito, né, tudo que ele fez pela cultura nordestina, tudo que ele ajudou a construir. Hoje Sim. São Paulo, eu posso dizer que São Paulo hoje, a juventude, muita juventude aderiu ao forró pé de serra, ao forró universitário, graças também à banda Fala Mansa, né, que nos anos 2000 conseguiu dar Nossa, foi muito importante. uma força gigante, né? O forró universitário num todo, né? Conseguiu dar uma erguida. Mas também, depois do edital de fomento ao forró, que já está na sua quinta edição, eu vi que o forró cresceu muito na cidade, né? Com o Muito. fomento a todas as linguagens, a dança, a discotecagem, aos músicos, aos mestres, né? São muitos os mestres. Queria que você destacasse aí e falasse algumas das suas referências, como artista, como mestre ou mestra. Olha, Zé, assim, eu ouço todo mundo, porque assim, para mim, assim, minha maior referência mesmo sempre foi meu pai, exatamente porque ele falava, minha filha, escuta isso aqui, escuta essa época de Luiz Gonzaga também, vai por esse caminho, isso sempre foi interessante para mim. E aí eu saio escutando tudo, porque eu acho que a gente cresce muito escutando todos os mestres, todo mundo que faz a nossa música popular brasileira. Eu acho que a gente vai tendo ideias, vai criando ideias na nossa cabeça também, até mesmo para a gente reconhecer a nossa própria música. Então, eu acho importante escutar todo mundo, sabe? Escutar e deixar influenciar também sobre tudo isso, deixar essa música tomar conta da gente. Sim. Aí eu fico feliz demais de todo mundo estar tendo esse espaço, de você estar abrindo para que as pessoas sejam reconhecidas, porque tem muita gente que ninguém conhece, né? E que fazem um trabalho tão importante na comunidade. Então é isso, vamos aqui para um bate-bola aqui. Vamos lá, família. A base. Um sonho. Sonho. Eu acho que é só uma palavra ou pode falar? Pode acrescentar. Sonho, eu acho que é estar num estado de espírito em paz e sempre alegre, tranquila. Eu acho que tudo que a gente busca é a questão mental. Se a gente estiver bem no mental, todo o restante funciona. E isso eu trabalho muito. Aí, como eu tenho filho, tenho marido, para mim, por isso que eu falo base. Mas para mim, eu sempre quero ver todo mundo
em paz, tranquilo e feliz no que faz. Porque a gente tem que estar muito alinhado com as coisas que a gente ama. E a gente vai descobrindo ao longo da vida que a gente ama, que tem várias coisas que a gente gosta de fazer, a gente vai se descobrindo, e eu acho que esse caminho seja um caminho bem gostoso, bem leve, e ao mesmo tempo forte, cheio de aventuras, mas que a gente saiba saborear esse caminho. Muito bacana. E eu queria saber o seguinte, queria que você falasse aí sobre um desejo, né? Um desejo que você tem, que você ainda não conseguiu, algo que você almeja, né? Que você fala assim, poxa, eu quero chegar lá. Eu ser reconhecida pelo meu trabalho. Em relação ao meu trabalho, eu acho que ser reconhecida, gravar esse meu audiovisual, que eu acho que é um jeito muito legal de você celebrar e você ver as pessoas estando ali, gostando de estar, né? Tanto as participações, como os músicos, como produção, todo mundo que está trabalhando em prol daquilo dar certo. Eu acho que isso, eu acho que esse reconhecimento do nosso trabalho, né? De tudo que a gente vai construindo, desse caminho que a gente vai galgando, é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é para você. Eu sei que a carga não é pequena, deve ser grande por carregar, né, ser discípula, né, de um dos maiores artistas da música popular brasileira, né? Então, lógico que você tem que nem você disse, quer ser reconhecida como livre e tal, mas a carga de tudo isso deve ser algo assim, é muito positivo, né? Para mim Porque é. desde criança você vive isso e é o que você ama. Eu acho que depende de como é levado desde a infância, sabe? Assim, eu acho que meu pai fez uma coisa para ser muito leve. E ele falou para mim, ele falou, minha filha, você vai se apresentar agora no palco. Você tem que ser você. As pessoas não gostam do que não é autêntico. As pessoas gostam que você se mostre. Não é um personagem. Você vai fazendo as coisas, vai se entendendo, vai entendendo quem é você como artista. E às vezes tem a carreira como a sua, porque eu fui me descobrindo em cima do palco, dentro de um estúdio. Não foi fazendo bar, nem fazendo baile, nem esses outros shows, né, em barzinho, em restaurante. Eu me descobri mesmo em cima do palco, na hora do vamos ver, né, que a gente fala, e no estúdio também. Então isso foi interessante, mas como ele me deixou essa abertura muito livre e falou, ó, você é você. Não tem comparações. E meu pai tinha isso também de saber que cada um brilha de um jeito diferente. Então a gente não precisa se preocupar em relação a isso. Cada um é único. E isso me deixou muito à vontade para minha arte acontecer também. Então acho que eu sou bem resolvida em relação a essa coisa do meu pai. Eu tenho um orgulho arretado de falar, é a filha do Dominguinhos, né? Porque para mim é Não, e não leve. é só Dominguinhos, Guadalupe também, né? Exatamente. Minha mãe, cantora, compositora, fez, nossa, muitas músicas com meu pai, maravilhosa, já ganhou prêmios de melhor cantora na época também, Cantou a muito com Luiz PCA. Gonzaga. Cantou muito com Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga ia lá em casa direto, os dois brincavam, era um monte de piada interna entre os dois. Então foi um relacionamento muito saudável, né? Porque assim, eles eram melhores amigos, era muito bonito assim de ver e de acompanhar a amizade deles também. Bem Porque bonito. Dominguinhos também foi um dos discípulos de Luiz Gonzaga, né? É. Um Foi dos. o herdeiro mesmo musical que ele até, isso saiu até uma matéria no jornal, né, falando que ele era o herdeiro. Ele passando assim a sanfona, falando que ele era o herdeiro musical dele. Foi uma coisa muito séria pro meu pai. Meu pai, meu Deus, como é que você faz um negócio desse? Mas foi um. Responsabilidade gigante. Então. E para você ter uma ideia, você viu, ele sempre homenageava Luiz Gonzaga, mas ele colocava Luiz Gonzaga num lugar que é inalcançável. Luiz Gonzaga tá aqui, eu faço outra coisa. Mesmo ele falando que eu sou herdeiro, ele fica num lugar aqui, inabalável. E eu tô aqui fazendo o meu forrozinho, né?
Bom demais falar com você, Liv. Tem algo que você não falou, que você gostaria de falar? Algo assim que você fala, poxa, um momento engraçado, acho que seria interessante, um momento assim inusitado que aconteceu na sua carreira, Ah, algo que você falou, poxa, como que aconteceu isso? Ah, poderia ser até um momento que você, do seu primeiro show, nossa, primeira vez que você cantou com seu pai. meu primeiro show foi um absurdo, assim, né? Porque a gente, até uma hora atrás, antes do show, eu não sabia o que, que eu ia cantar, né? 15 minutos antes, meu pai falou: Olha, minha filha, eu acho que dá certo você cantar essa aqui, dá certo você cantar essa. Vamos escolher umas 3 musiquinhas aí, 4 para você cantar. E eu fiquei com uma vergonha. A gente cantou o quê? Preciso do teu sorriso, roendo unha. é, Eu acho que teve mais algumas 2. E aí, aquela multidão, né? Campina Grande, Foi no São João de Campina São Grande? João de Campina Grande, aquela multidão. E aí os músicos todos para trás, meu pai para trás também, né? Aí vai minha filha, vai para frente. Eu parecia aquelas calouras do Raul Gil que o filho ficava olhando, sabe? O pai ficava olhando, fazendo pai. Os meninos assim tímidos. E aí meu pai ficava mandando eu ir para frente. Eu falei: "Mas tá todo mundo para trás, por que que eu tenho que ir para frente?" "Porque você que vai cantar, minha filha, vá para frente." E aí eu ficava indo, morrendo de vergonha, o público todo olhando para mim, como se eu fosse um ET. E eu tava me sentindo um ET mesmo, né? Porque imagina, a pessoa, a primeira vez que vai se apresentar com aquela. Uma multidão não tem fim, né? E hoje é assim. Um dos palcos que eu mais gosto é essa multidão que não tem fim. É uma delícia cantar para essa multidão, aquele palco enorme. E é um lugar que a gente se sente em casa. Nunca imaginei, porque eu passei tanto perrengue, principalmente nesse primeiro show aí, com meu pai mandando eu ir pra frente. Meu Deus do céu. E você já voltou para cantar lá em Campina Grande? Já, então, todo ano eu fazia participação com ele. E até, inclusive, o último show que eu fiz em Campina Grande, eu fiz um show, meia hora de show antes do meu pai, para abrir para o meu pai. Foi muito especial porque foi o último show dele também. Foi o último show do São João que ele fez. E ele ficou na coxia, assim, assistindo, e eu toda emocionada porque eu estava abrindo o show dele pela primeira vez. Eu sempre só fazia participação. E nesse São João, especificamente, eu comecei a fazer com a minha banda. Meu marido até estava tocando também, a gente não era nada ainda. E não era namorado ainda, eu acho, na época. E meu pai estava no palco tão feliz, todo emocionado, de eu estar mostrando o meu trabalho. Porque ele falou para mim: "Minha filha, é muito mais interessante você mostrar o seu trabalho do que você fazer participação comigo. Porque aí eu tô te apresentando como artista." Então foi um momento muito especial na minha vida, na minha carreira, foi meu pai assistir esse meu show, que eu sempre imaginava eu cantando e meu pai assistindo, sentado assim, na primeira fileira, que ele ia falar: "Não, não vou tocar não, vou deixar para ter um monte de sanfoneiro aqui", que ele sempre deixava para um monte de sanfoneiro. Ele fazia: "Não, hoje eu só vim assistir." Eu imaginava ele sentado assim assistindo, e eu pude vivenciar isso lá em Campina Grande, com ele muito emocionado assistindo a filha dele cantar. E deixa eu te perguntar, nunca saiu um filme contando a história de Dominguinhos? Não, assim, um filme dele mesmo, assim, não. Tem um filme, um documentário da Mariana Aidar, que ela filmou, acho que durante 5 anos, né? Ele estava já doente, né? Ele já estava uma Sim. situação complicada, então tinha que parar muito as Ó, filmagens. mais uma dica. Preparar Vamos futuramente um fazer. filme contando a história de Sim, Dominguinhos. tem muita coisa. Então é isso. Essa foi a 21ª edição do podcast SP Forró, que é um coletivo aqui de São Paulo. Completou recente agora 8 anos. E a gente já fez muita coisa junto, né? A gente criou, inclusive, um instituto. Temos um instituto, SP Forró, Ah, que legal. que a diretoria é de sanfoneiros, forrozeiros, né? Tio Joca faz parte, a Juliana Lima é vice-presidente, Maravilhosa. Gil, Alzira Viana, você conhece a Alzira? Sim, conheço. Fundadora da Praça do Forró. E tem uma galera aí muito legal que faz parte da diretoria do Instituto. E graças a Deus a gente está aí nessa luta aí para fomentar
e divulgar a cultura do nosso forró tradicional pé de serra. Muito obrigada por isso. Eu que te agradeço, Liv. E para encerrar, eu digo assim, ó, SP... Forró. SP... Forró. Essa foi a 21ª edição do podcast SP Forró com Liv Moraes. SP Forró.